na leitura do Evangelho, conhecida por nós se repete uma cena que já ouvimos declarada por Lucas no domingo anterior, no domingo passado. Mas sob a descrição de Mateus, a cena tem cores novas. Que é o diálogo entre Jesus e Pedro. A partir do momento em que Cristo diz: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque foi meu Pai que está no céu que te revelou que eu sou o Filho de Deus." A confissão de Pedro para nós hoje soa tão simples, porque nós estamos exatamente há 1987 anos após esta cena. Esta cena, este diálogo, transcorreu no ano 26. Aproximadamente no ano 26 da nossa era. Portanto, nós estamos há 1986 anos, dele a 1987 anos deste diálogo. Para Simão Pedro não era assim. Na cultura de Pedro, dizer com a veemência com que lhe foi inspirado pelo Pai: "Tu és o Filho de Deus", significava que Jesus tinha uma missão especial e ele era um predileto. Mas não que ele era Deus. Pedro, pessoalmente, não conseguiria entender assim. Entender a Cristo, ver a Cristo como Deus, ainda não cabia na cultura de Pedro. E o que nos prova isto é a cena de Pedro repreendendo Jesus, alguns versículos depois, quando Cristo diz que ele deve ser preso, flagelado e morrer. E Pedro diz: "Que é isso? Fica quieto, não fale isso." E Jesus diz a Pedro: "Você é um tentador, vai para trás." Lembram-se da passagem? Portanto, Pedro não havia entendido realmente que ele estava conversando com o Filho de Deus, como nós entendemos que é Jesus.
Mas Simão, na empolgação, inspirado por Deus, disse: tu és o predileto, tu és o profeta maior, tu tens a maior missão. E onde Cristo estava, onde eles estavam, que cenário Cristo Jesus escolheu para este diálogo? Cesareia de Filipe. E eu ouso fazer uma interpretação. Cesareia de Filipe era uma cidade ao norte da Palestina, uma cidade montanhosa, no alto de um rochedo. Do ponto onde eles estavam conversando, eles viam o rochedo e a cidade coroando o rochedo. A cidade foi construída por Herodes Filipe no ano 2 antes de Cristo, portanto, 2 anos antes de Cristo nascer. Herodes Filipe quem era? Filho de Herodes o Grande, aquele que ameaçara a vida do menino Jesus e que fizeram os pais fugirem para o Egito. Ao pé de Cesareia de Filipe, Jesus arrancou de Pedro a confissão maior. E Pedro não falava apenas por ele, mas falava em nome dos 12. Ele era a voz do colégio apostólico, do colégio dos 12 apóstolos. E no contexto, quando Cristo disse: tu és Pedro, tu és rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, Cristo se referia ao crente, à crença dos 12, sobre a qual crença ele construiria a igreja. Mas não sobre aquela crença vacilante, mas sobre a crença da ressurreição que viria depois. Vamos à primeira leitura. Na primeira leitura diz assim: naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. E vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos, portanto, a Páscoa. Lucas escreve isto numa clara referência à Páscoa em que Cristo foi preso, flagelado e crucificado. Mandou prender a Pedro e o manteve sob correntes, e tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro dormia na prisão entre 2 soldados, e guardas vigiavam a porta. Herodes queria, portanto, uma festa na apresentação de Pedro. Era uma demonstração de poder. Voltamos, portanto, ao nome Herodes. É a dinastia Herodes perseguindo Cristo, infante, fazendo Cesareia de Filipe e agora perseguindo Pedro. Que Herodes é este? É neto do primeiro Herodes.
filho do segundo Herodes, o construtor da cidade. Agora, nesta descrição de Atos, já estamos no ano 42. Portanto, o diálogo ocorreu no ano 26. E agora, a prisão de Pedro aconteceu no ano 42, com Herodes Agripa, o neto. E Pedro dormia acorrentado entre dois soldados. Eis que apareceu o anjo do Senhor e a cela iluminou-se. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. Pedro sempre dorme, sempre aparece dormindo. No horto, Pedro sempre dorme. Na barca, Pedro dorme. Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos e o anjo disse: depressa, Pedro, coloca o cinto, calça tuas sandálias. Pedro obedeceu. Põe tua capa e vem comigo. A descrição de Lucas é importante. Pedro o acompanhou e não sabia que era realidade. A frase de Lucas é muito importante. Portanto, há um Herodes, continuando a cena, um Herodes. A realidade. Pedro profetiza, anuncia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele não sabe de fato o que ele está falando. A dimensão da fala dele, a intensidade, a profundidade da verdade que ele anuncia, porque ele não tem domínio da realidade. Então, Lucas diz: Pedro acompanhou o anjo, mas não sabia que aquilo era a realidade, pois pensava que era uma visão. Depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que se abriu sozinho. Saíram, caminharam por uma rua, depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si. Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Pedro teve o senso da realidade. E que realidade é essa? Voltamos ao Evangelho. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A realidade. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado. O que desligares na terra será desligado nos céus. Que palavra é esta de Cristo? O poder de ligar é o poder de vincular, é o poder de aproximar, é o poder de unir. Desligar é o poder de afastar, é o poder de distanciar. Portanto, Pedro e os 12 ficam com o poder de unir, de aproximar, de vincular a Cristo e ao Pai aqueles que eles acharem que têm o coração, a mente e o comportamento de Cristo. Eles são os grandes intérpretes,
da realidade. Esta é a união dos textos. Pedro começa a saber da realidade quando ele se vê o homem a quem Herodes Agripa não pode dominar. Ele está imune ao poder de Herodes Agripa. Ele mesmo, Pedro, é aquele que vincula e desvincula. Herodes Agripa não pode vinculá-lo. Ele está reservado a uma outra missão. Ele está vinculado a apresentar-se ao imperador de Roma, ao poder de outro rei, de outro imperador, não de Herodes Agripa. Ele vai enfrentar uma cultura maior. E é nessa cultura, no confronto com essa cultura maior, não só em Roma, mas de todas as civilizações futuras, que Pedro vai exercer o seu poder, a sua competência de se mostrar conhecedor e mediador da realidade entre os homens e Cristo. E eu te darei as chaves do reino. O texto diz: enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. E Lucas significa que era a união da igreja com Pedro, rezando por ele, que obteve de Deus um milagre de manter Pedro na realidade, de manter Pedro à testa da verdade de Cristo. Portanto, o que nós aprendemos hoje é que a igreja é a presença de Cristo continuada na terra. Cristo é a cabeça do corpo místico. A igreja é Cristo continuando entre nós. Como cabeça, um corpo ressuscitado, uma realidade ressuscitada. Como membros, somos mortais, uma realidade a ressuscitar. No dia de São Pedro e São Paulo, nós não podemos deixar de mencionar a carta a Timóteo. São Paulo escreveu por volta do ano 67. Caríssimo Timóteo, estou para ser derramado em sacrifício. Ele se compara a um vinho que se derrama em libação a Deus. Estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a minha corrida, guardei a fé. O Senhor esteve a meu lado e me deu forças.
Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. São Pedro e São Paulo são aqueles dois grandes irmãos que fundaram a Igreja de Roma. Pedro foi martirizado antes, Paulo depois. Neste dia nós, como bons discípulos de Cristo, como igreja, rezar pelo Papa, rezar por Pedro, rezar pelos bispos, rezar por todos nós, porque é a nossa fé em Cristo que é a rocha da igreja. Uma rocha que, sob todos os vendavais, sob todas as marés contrárias do grande mar da vida, esta rocha da fé se sustenta e se fortalece. Não nos esqueçamos, quando Cristo disse: "E a verdade vos libertará", não é a verdade pensada, é a verdade vivida. A verdade, na palavra de Cristo, é a realidade profunda. Quando se diz Deus é a verdade, Deus é a realidade profunda. Portanto, a realidade é que sempre vai nos libertar. Essa realidade maior é que nos salva, que a nossa fé esteja sempre aderente a Cristo, a realidade que Pedro viu e o evangelista João palpou. Que nós possamos, no dia em que se comemora Pedro e Paulo, que nós possamos dizer: Senhor, que a minha fé possa palpar em mim a Tua presença, porque é em nós que nós temos que palpar a presença de Cristo. É em nós que Ele está profundamente, pelo batismo, pelo crisma, pela Eucaristia. A Igreja é Cristo em nós e nós em Cristo.